Você está em O Livro que Te Move, onde cada página é um novo movimento na sua vida. Hoje, a gente continua a nossa jornada por Pense e Enriqueça, mergulhando de cabeça em uma parte que é pura estratégia, o capítulo 6, o planejamento organizado. O foco aqui é bem direto, aprender a planejar com propósito e, claro, com muita persistência. E olha, esse capítulo é tão rico, tão prático, que a gente decidiu dividir em duas partes, sabe? Para garantir que a gente consiga absorver cada detalhe. Então, vamos começar. Pois é, no nosso último encontro a gente falou muito sobre a força do desejo. Só que um desejo, não importa o quão intenso ele seja, é só o começo de tudo, a faísca. Para ele virar realidade, ele precisa de um mapa, de um caminho bem traçado. E é justamente sobre como desenhar esse mapa que a gente vai conversar hoje. Exatamente. O planejamento é essa ponte que conecta o nosso sonho com o mundo real. E aqui, nesta primeira parte, a gente vai focar em construir os pilares dessa ponte. Vamos falar sobre encontrar a aliança certa para fortalecer nossas ideias, desenvolver a mentalidade correta para lidar com os obstáculos e, claro, a liderança que a gente precisa para guiar essa jornada. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É bem nesse ponto que muita gente empaca. A pessoa tem o desejo, tem a ideia, mas a distância entre o sonho e a ação parece gigante. A boa notícia é que Napoleon Hill nos dá a primeira e talvez a mais poderosa ferramenta para construir essa ponte. E tá aí a resposta, a mente superior, ou como é mais conhecida, Mastermind. Hill diz que esse é o passo mais crucial de todos. E por quê? Simples, ninguém constrói algo grandioso sozinho. O poder de verdade vem da sinergia, sabe? Daquela combinação de experiências, de conhecimentos, de imaginações que, quando se juntam, criam algo muito, mas muito maior do que as partes separadas. E o mais legal é que Hill nos dá os passos bem práticos. O ponto-chave, como está ali no passo 2, é que não se trata só de sair pedindo ajuda. Uma mente superior é uma via de mão dupla, é baseada no benefício mútuo. E o passo 4, a harmonia, esse é inegociável. Qualquer briguinha, qualquer ego falando mais alto e todo o princípio vai por água abaixo. Ok, então o grupo tá formado, o plano tá traçado, tudo lindo. Mas e se o plano falhar? É nessa hora que muita gente pensa, por que meus planos nunca dão certo? Hill, com a genialidade dele, nos dá uma perspectiva completamente nova para a gente reprogramar a nossa ideia de fracasso. E essa diferença é uau, é fundamental. Uma derrota temerária não é o fim do jogo, é um feedback. É o universo te dizendo, ei, volta pra prancheta, cria um plano novo e tenta de novo. Henry Ford teve inúmeras derrotas antes de acertar. O único fracasso de verdade, segundo Hill, é aquele que acontece dentro da nossa cabeça, a decisão de jogar a toalha. Essa frase resume tudo, né? Ser persistente não é só não desistir do seu objetivo final, é ter a teimosia de criar novos planos, de aprender com cada derrota. É essa atitude que muda o jogo e separa quem chega lá de quem fica pelo caminho. E para guiar essa jornada, para colocar qualquer plano em prática, a gente precisa de liderança. E aqui Hill dá um toque genial. Antes de querer liderar uma equipe ou um projeto, você tem que aprender a liderar a si. Tem que se tornar o líder da sua própria vida. Hill lista 11 pilares para uma liderança de sucesso, que estão aí na tela. Vamos destacar 3 que são essenciais. Primeiro, a definição de planos. Porque, um líder sem um plano é como um barco sem rumo. Segundo, o hábito de fazer mais do que o combinado. Porque é isso que gera valor e confiança. E, por último, assumir responsabilidade total. Hill é muito claro nisso. A falha de um liderado é, no fim das contas, sempre uma falha do líder. Mas liderança tem 2 lados. E tão importante quanto saber o que fazer é saber exatamente o que não fazer. Conhecer as armadilhas é o que nos ajuda a não sair do caminho certo. Hill lista várias razões, mas se a gente olhar bem, muitas se resumem a uma falha de caráter. O egoísmo, que faz o líder querer todo o crédito para si. A deslealdade, que destrói a confiança de qualquer equipe. E uma que é crucial, o medo da competição dos seguidores. Pensa bem. Um líder de verdade desenvolve a equipe, treina pessoas para o substituírem. Aquele que tem medo de ser substituído, uma hora ou outra, vai ser. Bom, com todas essas ferramentas em mãos, a jornada para transformar aquele desejo inicial em realidade já começa a parecer bem mais concreta, né? Vamos só recapitular o que a gente aprendeu de mais importante até aqui. Recapitulando então. Primeiro,
A gente viu a necessidade de ter aliados inteligentes e em harmonia com a mente superior. Depois, a importância da resiliência, de entender que derrotas são só feedbacks, não um ponto final. E, por fim, as qualidades essenciais para liderar a si e aos outros na direção do objetivo. E agora fica a reflexão final desta nossa primeira parte. Olhando para a sua vida hoje, para os seus objetivos, como esses 3 pilares podem fortalecer a sua jornada? Onde você poderia formar uma mente superior? E como você pode olhar para um obstáculo recente, não como uma derrota, mas como um feedback valioso? E se prepare, porque na segunda parte a gente vai para a prática da carreira mesmo. Napoleon Hill vai nos ensinar passo a passo como montar um dossiê pessoal e profissional tão poderoso que, segundo ele, faz as portas se abrirem e os empregadores te convidarem para os cargos mais importantes. É imperdível. Se essa primeira parte da construção do seu plano já te deu aquela inspiração, compartilhe este material com alguém que também está nessa busca. A gente agradece demais a sua companhia e te espera na parte 2 para a gente montar, juntos, o dossiê que pode transformar uma carreira. Até lá!